Professor, o Brasil precisa de terapia? Depende do que a gente chama de terapia, né? Claro que no sentido alegórico, acho que sim. Estamos sofrendo muito, estamos sofrendo de uma forma assim que demanda uma transformação, e estamos sofrendo, eu diria, pela palavra, com a palavra, através da palavra. São as três condições que a gente geralmente mobiliza para dizer: olha, amigo, pode diminuir o peso da sua vida aí, conversando com outras pessoas, conversando melhor com outras pessoas. Né? Professor, em Lacan e a Democracia, seu livro mais recente, o senhor relaciona conceitos lacanianos com a política em geral. Quais são os pontos de aproximação entre a psicanálise e a democracia? Olha, tem uma aproximação genérica que a gente já colocou em campo, né, que são duas práticas que têm que ver com o tratamento do conflito pela palavra, suspendendo, vamos dizer assim, a violência e supondo uma igualdade de acesso à expressão, né, e que vai se generalizando, vai se ampliando. Isso a gente tem na psicanálise tal qual proposta pelo Lacan. Isso a gente tem desde lá dos gregos, com essa ideia em desenvolvimento, essa ideia por vir, que é a democracia. Né? Então, me ocorreu fazer essa aproximação para mostrar que é preciso recuperar a palavra, né? Que é preciso reinventar a democracia, em certo sentido, e que também a psicanálise pode participar dessa reinvenção a partir de algumas afinidades com a tradição crítica, né? No qual, enfim, a ideia de democracia vem se reinventando ao longo do tempo. Professor, para os mais leigos, entre os quais eu também me incluo, o que o Jacques Lacan introduziu na psicanálise que a torna uma ferramenta possível da democracia? Olha, ele introduziu e radicalizou uma ideia extremamente óbvia, mas que não estava claro aí na psicanálise dos anos 50, né? Que é a ideia de que o inconsciente ele não é um armário, um depósito de coisas ocultas que está assim numa outra dimensão, né? Numa dimensão metafísica ou celestial, mas ele introduziu a ideia de que o inconsciente está na linguagem. Né? Só há inconsciente para aqueles que falam. Né? E que o inconsciente, no fundo, ele se exprime nas repetições e alienações que a gente tem com a linguagem, nos sentidos e antecipações de sentido que a gente faz na linguagem, na leitura e escuta que a gente tem de nós mesmos e do outro, ou seja, através da linguagem. Ele relocalizou todo o debate, ele mudou o debate, né, que antes estava muito ligado assim a alguma coisa que acontecia na mente dos indivíduos e, portanto, tinha que ser tratado num enfoque mais individual, para uma experiência que é, por definição, coletiva. Né? A linguagem não pertence ao indivíduo. O indivíduo está atravessado por isso, que seria assim uma forma de mediação comum, que é a linguagem. Então, para introduzir o Lacan, essa ideia, afim com a democracia, ela é radical, né, para a gente aqui clínica. Comparativamente com as ideias originais de Freud, quais são as diferenças? Olha, a base da psicologia do Freud é um conceito que está lá no idealismo alemão, está lá na filosofia do século XIX, que é a noção de representação. E a noção de representação remete ao quê? A um fato mental, a uma estrutura de pensamento. Então, para o Freud, o inconsciente ele tinha muito. Ele podia ser decifrado a partir da decifração das formas de pensamento. Ele fala em pensamentos oníricos, quando ele estudou o sonho, ele fala em pensamento social do xiste, quando ele estudou as brincadeiras, né? Ele fala numa espécie de realização de desejo contida no sintoma, né? Como uma ilação de pensamento. O Lacan ele vai, em contraste com isso, dizer: olha, sim, o pensamento é uma função importante, mas o ponto de transformação é sempre a linguagem. Né?
Então, de certa forma, ele vai dizer é a linguagem que determina o pensamento, não é o pensamento que determina a linguagem. Então, isso é uma diferença importante. Outra diferença que deriva dessa é o papel da história. Né? Para o Freud, as primeiras experiências infantis, elas precisariam ser reconstruídas mais ou menos assim como um arqueólogo reconstrói o que aconteceu com você no passado. Para o Lacan, em função desse deslocamento para a linguagem, a gente está a todo momento reinventando um passado necessário para um determinado futuro. E, portanto, o passado não é objeto de uma reconstrução assim minuciosa, porque ele está mudando também, conforme a gente consegue mudar o futuro e, portanto, conforme a gente consegue se reposicionar em relação ao presente. Né? Então, essa é uma outra diferença importante, como Lacan pensava de uma maneira mais estrutural, né? E menos histórica, vamos dizer assim, do que o Freud.